Olá a todos, vamos continuar a nossa série sobre gestão de serviços. Então, para quem não assistiu os primeiros vídeos, estamos fazendo uma série de vídeos sobre uma empresa de prestação de serviços, onde já passamos por algumas fases, tais como a prospecção, usando a oportunidade de vendas, toda a parte ali de gestão com cliente, fizemos alguns contratos guarda-chuva de vendas e depois demonstrei aí a gestão de lavagens fora de contrato, gerando cotações, pedidos, gestão de lista de preços. Então a ideia aqui é trazer uma visão do SAP Business One para uma empresa de prestação de serviço e cada vídeo demonstrando as funcionalidades do SAP. Se você não assistiu os vídeos anteriores, então acesse o canal aí da Six Consult e veja os vídeos anteriores para conhecer as funções do SAP Business One. E no vídeo de hoje vamos falar aí sobre o faturamento, para dar sequência nessa série de vídeos. Então, para contextualizar essa questão aí do faturamento, primeiro eu cadastrei aqui um cliente novo, aqui em parceiros de negócio, chamado Rafael Grem. Então aqui vemos o cadastro dele, né? Temos aqui as informações de endereço, de condições de pagamento, que são bem importantes. Então esse cliente aqui ele paga sempre com 30 dias, ele tem aí um limite de crédito de R$2.000. Então temos aqui algumas configurações para esse determinado cliente. Para iniciar esse processo é interessante a gente fazer aqui um orçamento e um pedido de venda. Eu vou fazer direto aqui um pedido de venda para esse cliente, Rafael Grem. Já vou fazer aqui uma data de entrega desse serviço ou data de prestação de serviço. Aqui já vale a pena comentar aí uma questão bem interessante que o SAP permite renomear campos e personalizar campos para melhor entendimento dos usuários. Por exemplo, então aqui data de entrega, eu quero mudar para data de execução do serviço. Então eu seguro a tecla Ctrl e dou duplo clique no campo e eu posso renomear aqui. Então data prestação de serviço, por exemplo. Posso deixar em negrito para dar um destaque. Então ele já mudou ali o campo. Então eu posso renomear os campos e configurar a tela para uma melhor visualização e entendimento do usuário. Então eu vou dizer aqui que a data de prestação do serviço é igual a hoje. Se eu colocar o D e clicar na tecla Tab, o sistema já preenche com a data atual. Então aqui na parte inferior nós vamos lançar aqui o item de serviço, né? Então aqui como estamos fazendo essa simulação aqui de uma empresa de lavagem de veículos, então eu vou usar aqui, por exemplo, uma lavagem simples de carro grande. O sistema já trouxe um preço, né? Então no vídeo anterior falamos aqui sobre a gestão de preços. Então conforme a lista de preço que está atribuída, o sistema já alocou aqui esse preço para esse cliente. Posso colocar um percentual de desconto, se eu quiser. Eu vou manter dessa forma. Então, se nós analisarmos aqui o cadastro do nosso cliente, veja na parte superior direita que ainda ele não tem títulos em aberto, não tem pedidos em aberto, totalmente zerado. Então, se eu colocar aqui um pedido de venda de R$45 para uma lavagem e adicionar esse documento, e agora sim navegar para o último registro e então acessar o cadastro desse cliente, já temos aqui R$45
de pedidos em aberto. E se eu clicar aqui na flecha de pedidos em aberto, o sistema relaciona para mim todos os pedidos que estão em aberto para esse cliente. Então, agora para fazer o faturamento desse pedido, é muito simples. Basta identificarmos aqui o pedido de venda. Temos várias formas de localizar. Se eu clicar aqui em procurar e pesquisar por Rafael Gren, o sistema já me trouxe esse pedido, pois é o único pedido que eu tenho. Se eu relacionar aqui, por exemplo, Maxi, quero relacionar os pedidos em aberto, o sistema já me traz uma relação de todos os pedidos que tem em aberto. Eu poderia estar olhando de um por um. Então, eu consigo pesquisar facilmente um pedido. Depois que eu identifiquei o pedido, para faturar ele, basta na parte inferior direita, clicar no botão copiar para. O sistema me abre algumas possibilidades, tais como nota fiscal de saída. Clicando em nota fiscal de saída, o sistema já leva todos os campos preenchidos, conforme foi acordado no próprio pedido de venda. Então, eu não preciso alterar mais nada, porque o sistema já me trouxe tudo preenchido. Bastaria adicionar. Então, para se faturar um pedido de venda no SAP Business One, eu acesso o pedido de venda, uso o botão copiar para, nota fiscal de saída, e já posso adicionar esse documento. Essa é uma forma de fazer o faturamento. A segunda forma é acessando a própria nota fiscal de saída. Então, eu posso navegar através dos módulos ou digitar a tela se eu não sei onde fica no módulo. Nota fiscal de saída. Eu seleciono o determinado cliente na nota fiscal de saída e posso usar o botão copiar de. Ou seja, eu posso relacionar vários pedidos de venda em uma única nota, usando a função copiar de. O sistema me lista todos os pedidos em aberto, eu posso selecionar eles, posso personalizar, que eu posso selecionar alguns itens de serviço ou copiar todos os itens. O sistema já preenche também todos os campos conforme o pedido de venda. Então, temos essas duas funções: acessar o pedido de venda e copiar para, ou acessar a nota fiscal de saída e copiar de. Temos essas duas funções. Além disso, ainda temos aqui em vendas uma função que chamamos de assistente de geração de documentos, que é um wizard, um assistente, um facilitador para a geração de documentos no SAP. Então, acessando o seguinte, podemos criar um parâmetro, nota fiscal serviço, por exemplo. Dou um seguinte, seleciono o documento de destino, ou seja, eu quero gerar notas fiscais de saída. Em qual empresa eu quero gerar esse documento. E aqui eu faço um filtro referente à data de lançamento dos documentos. Eu posso ter a opção aqui de criar um esboço, ou seja, ele não efetiva o documento, ele cria um rascunho para eu adicionar depois. Se eu deixar essa opção desmarcada, ela vai gerar o documento automaticamente. Eu posso obter aqui por ter um resumo por itens, então imagina que eu tenho vários pedidos com o mesmo item, o item de serviço, e eu quero faturar em uma única nota. Então, eu posso fazer um resumo por itens, ou simplesmente sem resumo, que ele vai gerar um documento para cada pedido. Então, aqui item de serviço ou item material. E aqui qual sequência da nota fiscal ele vai gerar, Então, nesse caso, pode ser uma nota fiscal eletrônica. Dou um seguinte.
Seleciono então os meus documentos. Então eu quero gerar essa nota fiscal de saída, essas notas fiscais de saída, baseando-se em quê? Em pedidos de venda, por exemplo. Posso filtrar por data, eu quero tudo que foi lançado hoje. Posso colocar o vencimento também. Colocar as opções se aquele pedido me permite um faturamento parcial ou não. Aqui tem outros critérios aqui de ordenação. Podemos fazer algumas consolidações, como por exemplo, condições de pagamentos, formas de pagamentos, ou realmente sem consolidar. Então tem algumas opções aqui a serem exploradas, né? Aqui eu vou selecionar quais clientes eu quero que o sistema analise. Posso selecionar por grupo de clientes, por característica, por faixa de código. Eu vou selecionar todos os clientes. Aqui algumas mensagens. Então, se faltar dados, o sistema vai para o próximo documento, ou ele pode solicitar uma confirmação. Então, imagina-se que aqui é um faturamento em massa. Então, se acontecer algum erro em uma determinada opção dessa, o que o sistema vai fazer? Qual é o comportamento do sistema? E aqui, para finalizar, eu posso somente executar e não gravar os parâmetros, ou eu posso gravar os parâmetros e executar, ou somente gravar e sair para executar depois. Eu vou gravar os parâmetros e executar. Vou clicar em seguinte. Ele me dá um aviso que se eu continuar essa ação, ele vai gerar os documentos. Eu vou clicar em continuar. Veja então que o sistema executou, me deu aqui o tempo da execução e ele me trouxe um aviso que gerou a nota fiscal de saída 259, baseado no pedido 317. Então, ele traz um resumo de tudo o que aconteceu. Então, se eu pesquisar aquele pedido de venda do Rafael, que é o pedido 317, que já está fechado. Se eu clicar com o botão direito, mapa de relações, o sistema já me mostra que existe uma nota fiscal de saída gerada para ele. Clicando 2 vezes, duplo clique, consigo visualizar aqui então a minha nota fiscal de saída já gerada. Então, essas são as 3 opções que temos para gerar um faturamento. Através do pedido de venda, copiar para, através da nota fiscal de saída, copiar de, e o assistente de geração de documentos para gerar faturamentos em massa. Lembrando que toda a contabilidade do SAP Business One ela é online, ou seja, no momento que você adicionou uma nota fiscal de saída, através do código de imposto e de todas as amarrações de impostos desse documento, o sistema também já faz a contabilização automaticamente. Então, aqui ele me gerou uma parcela de contas a receber aqui no meu cliente. Então, ele já tem um título em aberto de R$ 45 e fez aqui umas transações de débito e crédito referente a alguns impostos que podem estar amarrados nessa operação. Além disso, temos uma questão de limite de crédito no cliente. Então, para esse cliente, Rafael Grem, aqui na aba Condição de Pagamento, temos um limite de crédito de R$ 2.000. E eu criei uma condição que, aqui no processo de autorizações gerais, dos modelos de autorização, eu criei um chamado limite de crédito.
Ou seja, quando eu estiver fazendo um documento de pedido de venda, cotação de venda, nota fiscal de saída, que a condição desvio do limite de crédito acima de 1 centavo, ele vai cair para aprovação. Então, isso é muito importante, pois quando você define esse limite de crédito para o cliente, aqui na condição de pagamento, quando você faz uma determinada transação para esse cliente que ultrapasse aquele determinado limite de crédito, então vamos supor aqui uma lavagem, ele fez 20 lavagens, vamos colocar mais, ele fez 50 lavagens e vai estourar o limite de crédito dele. Se eu tentar adicionar aqui essa transação, ele me traz um aviso que o cliente excedeu o limite de crédito em X reais, perguntando se eu desejo continuar sim ou não. Se eu clicar em sim, o sistema adicionou. E eu posso, então, configurar para que esta opção vá para uma alçada de aprovação. Ou seja, desviou o limite de crédito, alguém precisa aprovar. Para isso, basta que nessa parametrização de modelo de autorização, eu vincule o meu usuário como autor do documento. A partir desse momento, quando eu fizer um documento de pedido de venda, cuja desvio de limite de crédito ultrapasse 1 centavo, ele vai para as pessoas aprovarem. Então, temos essa configuração que pode ser usada aí nos processos de faturamento. Outra questão bem interessante é a análise dos nossos clientes inativos. Se pesquisando aqui em módulos, temos essa opção de clientes inativos. É um relatório bem simples, mas muito útil, onde podemos filtrar por códigos de clientes, ou seja, uma faixa de clientes, podemos filtrar por grupo de cliente ou uma característica de cliente. Essa data D é a data que eu quero analisar até a data de hoje. Então, por exemplo, eu quero analisar do 1/1 de 2020 até hoje os clientes que estão inativos. E eu clico em OK. O que o sistema analisa como cliente inativo? Essas opções. Ou seja, esse cliente C9, por exemplo, Dell, ele não fez nenhum documento desse do 1/1 de 2020 até hoje. Então, eu consigo ter essa fácil visualização dos clientes que não tiveram pedidos de venda, por exemplo. Ou somente dos que não tiveram faturamento, notas fiscais de saída. Ou seja, esses clientes eu não tive nenhum faturamento dia 1º de janeiro até hoje. Então, aqui é uma análise interessante que a gente pode já entrar em contato com esses clientes para fazer uma gestão de relacionamento aí, né? Para conseguir entender porque esses clientes não estão mais comprando ou adquirindo os nossos serviços. Outro ponto que nos facilita é uma função chamada Drag Relate. Quando temos cadastrado, nesse caso, um serviço de lavagem, então aqui eu tenho uma lavagem simples para um carro grande, eu quero analisar em quantas notas fiscais de saída tem esse determinado serviço. Então, eu estou com o cadastro do item de serviço, eu abri aqui na função Drag Relate,
o menu de vendas, o código do item de serviço, arrasto em cima da nota fiscal de saída e solto. O sistema me traz um relatório de todas as notas fiscais de saída que contém aquele item de serviço. Então, a gente consegue localizar aqui de forma muito fácil. E aqui mesmo eu já posso exportar para o Excel, fazer algum filtro para otimizar aqui essa tabela. Então, é uma visualização muito rápida aí que nos ajuda a entender quantas notas, quantos pedidos tem para esse determinado serviço. E é claro que ainda temos alguns relatórios de vendas que podem ser explorados e podemos configurar sempre a nossa área de trabalho com as visões aqui de faturamento, de vendas, para conseguir obter o melhor aí do SAP Business One. Espero vocês nos próximos vídeos. Obrigado.